Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e a Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Repetindo o versículo 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Palavra de Deus, tomem assento. O Senhor seja conosco por sua bondade e misericórdia. Meus irmãos, cada um tome os seus lugares e assim, por favor, se assentem. Uma coisa boa para falar mas eu vou falar no término aqui para não interromper a gravação. Meus irmãos, Deus e as tragédias, de quem é a culpa? Estamos no seminário Dúvidas e Polêmicas e esse assunto é bem pertinente. Deus e as tragédias, de quem é a culpa? Tragédias, meus irmãos, acontecem com grande frequência no mundo que estamos habitando. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, furacões, acidentes aéreos, naufrágios, terrorismos e injustiças tantas. Todas essas tragédias deixam grande rastro de destruição. Como nós estamos vendo, não é, naquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, questão climática, questão que envolve muita coisa da própria natureza, e o que foi feito antes, e o que não foi feito depois, mas é uma tragédia sem precedentes, uma tragédia que já superou as demais e que está para superar a própria. Então, são mortes, são pessoas desaparecidas e coisas que nós vamos ficar sabendo de prejuízos enormes. E aí, é comum questionar a existência de Deus no meio de tudo isso. É comum para os que creem em Deus também questionar por que Deus não age de uma maneira diferente. E nesse momento, muitos pensadores, filósofos, né, querem explicar tudo. Os religiosos também, né, os ateus querem também entrar nessa briga de justificativas. A questão da meteorologia, a ciência, e vai. Mas nós vamos observar 6 pontos aqui que a Bíblia nos dá para procurar entender um pouco aquilo que nesse tempo fica na nossa mente, como questionamentos, né? E nós temos que entender algumas coisas. Primeira coisa que nós temos que entender, Deus é Senhor soberano e a primeira causa de todas as coisas, inclusive
das tragédias. Não dá para você dizer o que o pastor Romero disse, né? Que Deus não sabia do tsunami. Tem muitos pastores desviando por aí com esse negócio de que Deus não sabia. Se Deus não sabia do tsunami, Ele não é Deus. Porque Deus é antes, durante e depois de todas as coisas. É o alfa e o ômega. O início, o princípio e o fim de todas as coisas. Deus é de eternidade em eternidade. Ele é Yahvé, a interpretação do tetragrama, Vav, Re, Vav, Yod, Vav, Re, Vav. O tetragrama no hebraico, a revelação do nome de Deus é o que era, o que é e o que sempre será. É um Deus, não tem morte para Deus. É por isso que a afirmação teológica melhor é Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque o que existe teria que vir à existência, teria que ser feito. Deus é. Ele é. Amém? E antes que houvesse dia, esse Deus já é. Para entendermos, Daniel 4:35 vai nos ajudar, o DCM também vai nos ajudar. A Bíblia, irmãos, está eivada de textos que advogam o governo total de Deus sobre tudo o que acontece no universo. Deus é a causa primeira de todas as coisas. É aquele que decretou tudo o que acontece, mas o fez de tal forma que ele não se torna moralmente responsável pelas coisas erradas que acontecem. Pelo contrário, tudo o que Deus faz tem um objetivo bom e é feito de forma justa. Mesmo em meio às tragédias, é possível ver a mão soberana e cuidadora de Deus, que decide quem vive e quem morre. Daniel 4:35, quando eu falar, não coloca ali não, senão o povo não fica me ouvindo e só vendo o que está escrito. E vamos procurar folhear a Bíblia para a gente ficar familiarizado. Tem muita gente que não sabe nem onde está o livro do Gênesis mais na Bíblia, porque entra na internet e põe Gênesis. Vamos voltar, vamos folhear as nossas Bíblias, tá bom? Nesse aqui eu te perdoo, no próximo você vai abrir. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Deus é o Senhor de toda a terra. Só o versículo que eu falei, por favor. Deus é o Senhor de toda a terra. Ninguém questiona Deus. Qualquer ser inteligente que saiba e tenha noção da existência de Deus, quero a atenção dos irmãos, se for possível. Qualquer ser inteligente que tenha noção de Deus, sabe que é um absurdo questionar Deus. Tem alguns filósofos e pensadores por aí, até certos teólogos, dizendo: eu sou um ser volitivo pensante, eu tenho que questionar, eu tenho inteligência. Não, se tem inteligência e sabe que Deus, é claro que não vai questionar, porque Deus é inquestionável, Ele sabe o que faz, Ele tem caráter, Ele não sai fazendo coisa errada, Deus é fiel, Deus é justo. Isso é coisa de inteligência também, não é verdade? Salmo 75, vamos lá? Salmo 75, 7 e 8. Você consegue abrir a Bíblia? Ela está ao seu alcance. Você traz Bíblia para o culto? Salmo 75, 7 e 8. Deus é o juiz. Afirmação. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-no
até as escórias todos os ímpios. Quem decide é Deus. Efésios 1:11. Efésios 1:11. Depois nós vamos entender um pouco mais isso. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quem decide é Deus. Quando Jó questionou bastante Deus, e Deus abriu a boca para falar com Jó, uma das primeiras perguntas foi: Jó, quem foi meu conselheiro? Salmo 139:16, muito conhecido. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mateus 10, primeiro evangelho do Novo Testamento, primeiro livro, Mateus 10, 28 a 30. Mateus capítulo 10, 28 a 30. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Deus está no controle de tudo. E Ele nos ensina que nós não temos que temer outra coisa senão Ele mesmo. É Ele que tem o poder de enviar para o céu e para o inferno. Romanos 8, 28, muito conhecido. Vamos lá? 6º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 8, 28. Isso aqui nos alegra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, propósito. Quem escolhe é Deus. O propósito é de Deus. A carreira está proposta por Deus. O caminho Ele propõe. A forma é a bíblica, é a vontade dEle na palavra. Deus é Deus. Calem-se diante dEle toda a terra, porque Ele é Deus. Então, por isso, Deus é Senhor soberano e a primeira causa de todas as coisas, inclusive tragédias. Segundo ponto, todos aqueles que irresponsavelmente tornaram-se causa secundária, serão punidos por Deus. A justiça será feita. Talvez alguém diga, se Ele é a causa primária de todas as coisas, de todas as tragédias também, então Ele é mau. Não, Deus não é mau. Deus é bom. Ele é a causa primária porque Ele é soberano. Ele é a causa primária porque no trono está Ele e nada acontece sem o controle dEle, o domínio dEle, o saber dEle. Realmente, embora na Bíblia não esteja escrito, não cai uma folha da árvore sem que Deus não esteja no controle. Todos os cabelos da nossa cabeça, Ele sabe todos. Ele sabe quantos cabelos o Laércio está perdendo. Quantas coisas passaram na cabeça dele agora. Deus sabe tudo, Ele faz a conta de tudo. Deus não perde o controle de nada. Deus não se cansa, não se fadiga, não enche a cabeça. Ele é Deus soberano, todo-poderoso. Agora, Ele é tão poderoso, tão justo, que Ele deu a nós livre arbítrio. E é isso que a gente tem que entender como causa secundária. Deus colocou já diante de nós a bênção e a maldição e falou, escolhe a bênção. Mas vocês são livres. Olha,
Se você fizer um dique aqui, vai dar problema no futuro, mas você que escolhe fazer ou não. Olha, essa barragem de Brumadinho aqui, ó, eu vou usar 10 engenheiros para dizer que vai dar problema, mas você escolhe arrumar ou não. Quantas vezes Deus avisou tantas pessoas, até em sonhos? Pessoas leigas, pessoas que não têm Deus, pessoas que até ateias, um sonho e uma advertência. Deus é soberano, mas nós é que tomamos decisões nessa terra. E Ele conhece, até as decisões que vamos tomar, Ele sabe. A gente tem que entender Deus, irmãos, de 2 pontos de vista principais. Ele é soberano, já viu tudo. Eu estou na terra e não vi nada. Ele sabe o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho a informação de como fazer melhor. Então eu vou fazer melhor. Eu vou agir na minha história. Eu vou tomar decisões acertadas na minha história. Eu vou fazer diferença na minha história. Senhor, me dá graça. Não é abandonar a responsabilidade, é abraçá-la. E aí, depois nós vamos em Gênesis 45, já prepare. Se de um lado existe a verdade inegável de que Deus está sempre no controle e em meio ao caos, por outro lado, a Bíblia também assegura que os homens e os anjos são moralmente responsáveis pelas suas atitudes. Digo, os homens e os anjos são moralmente responsáveis pelas suas atitudes e serão responsabilizados no tribunal de Deus. Nós vamos prestar contas de tudo. Embora a justiça humana fale com frequência, a verdadeira justiça será feita. Um dia compareceremos e a justiça verdadeira será feita. Até esses homens que estão querendo roubar a nossa nação, que dizem que Deus não existe, vão comparecer e prestar contas diante de Deus. Se eles não aceitarem Jesus enquanto vivos, comparecerão no juízo final condenados, mas terão que prestar contas e saber que Ele, Jesus, é Senhor de toda a terra e é Salvador único. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, palavra de José, contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Foi uma tragédia para o José? Não ouvi. Foi uma história de 13 anos de sofrimento para José? José era o homem mais fiel de Deus na época dele? Merecia passar pelo que passou? Por que não? Nós interpretamos que não merecia. José interpreta que merecia porque o propósito dele era honrar a Deus e ajudar a família. E se ele tinha que passar por aquilo, para que a família fosse salva, uma nação fosse salva, e o Deus dele fosse glorificado, ele queria passar. Essa é a diferença dos servos de Deus da Bíblia e os servos de Deus de hoje. Essa é a diferença quando Paulo chega no final da vida para ser degolado. Irmãos, vamos parar o movimento aí, pelo amor de Deus. Quando Paulo estava para ser degolado, a preocupação de Paulo é, como que foi meu combate? A carreira. E a minha fé, como é que está isso na minha história? A preocupação da igreja de hoje é qual? Eu ouvi alguém falando que Paulo estava depressivo. Por favor. Paulo estava fazendo a leitura de uma vida que valeu a pena, porque havia uma coroa esperando ele agora. Então, meus irmãos, José tinha a noção de que tudo aquilo foi para salvar os seus. E ele abraça os seus chorando de alegria. Tivesse mágoa ou trauma,
Olha o que está dizendo 1 Crônicas 21, 1 e 2. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos seus chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. O Davi poderia rejeitar isso, que vai causar um desastre de morte ali na frente? O próprio Joabe chega para ele: por que o senhor vai fazer isso, meu rei? A nossa vitória não vem das mãos de Deus. Por que o senhor quer saber quantos? Do Senhor é que vem a vitória. Então Davi poderia ter escolhido uma outra coisa, ele escolheu o caminho errado. 70.000 pessoas morreram por causa do orgulho de Davi. Tragédia. A cidade foi tomada de uma tragédia terrível. Deus tem culpa? Aí a pergunta: por que Deus permitiu? Deus te deu livre-arbítrio e Deus é justo. Ele não vai roubar de nós esse livre-arbítrio. Ele não vai tomar de volta esse livre-arbítrio. Ele não vai tirar de nós o poder de decisão. Ele vai sempre dar a nós. Mas Ele está ali, no trono. No meio da tragédia, invoca o seu nome para você ver se Ele não vai estender as mãos. Está entendendo ou não? Abram 2 Samuel 24. Segundo livro do profeta Samuel 24. Abram a Bíblia, mexe aí. Isso. Versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E olha que os israelitas são chamados de menina dos olhos de Deus. E ele incitou, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Deus acendeu a ira e incitou a Davi por causa do coração de Davi. Aí a pergunta é: esse coração agora é o coração que Deus encontrou em Davi antes? Sim ou não? O coração que Deus encontrou era de obediente. Os dias que Deus escreveu de Davi no Salmo 139, antes dele nascer, antes dele surgir no ventre, eram dias de paz e de direção no Senhor. Só que Davi aqui, com livre-arbítrio, está tomando decisões precipitadas e erradas. O Davi que antes orava a Deus se deveria ir para a batalha, agora está tomando decisões sem orar. Não acontece isso conosco? Muitas vezes, irmãos, a gente toma decisões precipitadas, cheios de orgulho. Alguém na minha igreja prejudicou a mim, falou mal de mim, fofocou, levantou contra mim, fez algo que eu não agradei, aí eu saio da igreja sem orar a Deus. Porque um irmão levantou, ou seja, egoisticamente, porque se 10 levantaram, tem 300 que não levantou e ama. Mas egoisticamente toma uma decisão sem orar a Deus. Não é semelhante? Só que aqui o prejuízo é maior. Lucas 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ou seja, haveria um traidor? Sim. Deus escolheu Judas para ser traidor? Não. Deus sabia que haveria um traidor. Deus sabia que o traidor se levantaria. Tudo está escrito, Deus sabe. Só que Deus não escolheu, Deus escolheu Judas para ser evangelista, para ser apóstolo. Judas andava com Jesus, mas Jesus não proibiu ele de fazer o que estava no coração dele. Satanás entrou no coração de Judas.
E aí vem as consequências. Só que Deus, que está no controle de toda a história, usa a consequência para produzir salvação. Deus usa a consequência de José e salva uma nação. Salva a família com 70 ou 77, depende da briga teológica, que vai chegar no Egito, porque José sofreu tudo aquilo e a dor de José trouxe salvação. A dor que o Rio Grande do Sul está enfrentando hoje é para trazer avivamento para a igreja. Não, esse glória a Deus é fajuto. A dor que o Rio Grande do Sul está enfrentando hoje é a dor para trazer salvação e avivamento. Porque a igreja do Rio Grande do Sul precisa. Quem vai lá, quem conhece, sabe. Olha o que diz as Escrituras. Terceiro propósito. Primeiro, Deus é Senhor soberano e primeira causa. Segundo, todos aqueles que responsavelmente tornaram-se causa secundária serão punidos por Deus. A oração de Abacuque, Deus, Deus, Deus. Aí Deus diz, eu vou pegar uma nação déspota e vou tratar com vocês. Aí Abacuque fala, mas uma nação pior do que nós vai tratar conosco? Eu vou usar eles para tratar com vocês, mas depois eu vou tratar com eles. Deus é justo. E Deus está usando uma nação ímpia porque Ele queria humilhar os exaltados. Meu querido, se você quiser ser alguma coisa na vida, não pense em exaltação. Pense em viver uma vida com Deus, dependente de Deus, com humildade. Porque os exaltados Deus humilha, ainda que seja Israel, que é a menina dos olhos. Terceiro, para aqueles que morreram sem aceitar Jesus Cristo como Salvador, a tragédia é o início de uma punição que será eterna. Não podemos ter certeza de quem são os condenados e quem são os salvos. Muitas vezes não tem como. Então, irmãos, a responsabilidade, a mensagem bíblica tem que ser pregada pela igreja. Quando vierem as tragédias, as pessoas têm que ter ciência de quem é o Salvador, para saberem clamar por Ele. E mesmo às vezes sem recurso e à beira da morte, lembrar que um missionário, que um irmão, que uma irmã disse, olha, aceita Jesus, é só levantar a sua voz aos céus e dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me ajuda, Senhor, me perdoa, me ajuda. Muitas pessoas, nos últimos segundos de vida, conseguiram fazer a oração que foi ensinada e alcançar a salvação. Pastor, mas é injusto, a pessoa viveu o tempo todo má e agora é salvo na última hora tendo feito mal. Jesus não veio para outra coisa senão para salvar as almas. Hebreus 9, 27. Carta do escritor aos Hebreus 9, 27. Estou indo mais rápido porque nós temos que ter a nossa reunião. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, morreu, juízo, imediatamente. Morreu com Cristo, vai para o paraíso. Morreu sem Cristo, vai para o primeiro inferno, porque tem o inferno provisório. Depois do juízo final será inaugurado o inferno eterno, o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, 10. Provérbios 16, 4, vamos lá? Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Talvez a pergunta no meio das tragédias é o caso da questão dos amalequitas, por exemplo.
Deus falou para Saul, o rei Saul: mate os amalequitas, mate os adultos, matem as crianças. Foi Deus mesmo? Foi Deus mesmo? Então Deus é mau? Essa é a questão de entender, ou de procurar entender as ações de Deus em casos como este. Deus olhou do céu e vê. Deus vê. Quando a gente fala que Deus vê, não é como nós. Eu estou vendo o Ricardo ali, está bonito, de óculos, vou casar esse menino. Você falou meio desanimado. Eu não sei se você falou desanimado pensando na batalha. Vamos casar o Ricardo? Alguém se candidata aqui a ser a noiva? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Veja aí, irmão. O menino é gente boa. Se fosse casado, já seria obreiro. E aí, eu estou vendo o Ricardo. Só que eu estou vendo o Ricardo na sua figura. Eu não estou vendo a pessoa do Ricardo na sua integridade, na sua inteireza, na sua totalidade. Deus está. Deus está. Deus está vendo cada um de nós no todo. Antes de nascer, quando nasceu, durante a vida e durante o que vai acontecer, Deus já está vendo. Quando fala Deus vê, não é um ver de agora, é um ver do todo. Tem glória a Deus, não? Ou você está com medo disso? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, meus irmãos, quando o Senhor vê a situação, Ele fala assim, tem que matar todos os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas contaminariam toda a terra e se perderia todas as gentes. Por causa da malignidade que se tornou os amalequitas. Pastor, mas as crianças também seriam do mesmo jeito? Não, pior. Porque aprenderiam a ser pior. Então Deus está destruindo um povo para conservar os povos. Agora, e as crianças? Foram salvas. Criança não tem noção de juízo. E graças a Deus. É como, por exemplo, aquele que Paulo deu a Satanás. Por que Paulo dá um homem a Satanás? Paulo não ama? Ama. Só que Paulo está vendo pelo Espírito, por uma direção espiritual, que aquele homem no meio da igreja mata a igreja. Vai matar a igreja. Vai contaminar todos. Vai prejudicar, vai matar um corpo. Um membro matando um corpo. Então é melhor tirar o membro, poupar o corpo, para ver se esse membro, enfrentando os juízos das suas decisões, acorde e seja salvo da condenação do último dia. Então Deus vê. Por isso que Ele permite coisas que nós não entendemos. Por isso que quando Jó está sofrendo as tragédias da vida dele, ele fala, por que é que Deus me atingiu? O que eu fiz? Eu ajudei a viúva, o órfão, eu fiz, e vai falando com Deus. Aí quando Deus abre a boca, fala com ele, dá a experiência que ele tem, ele fala, falei de coisas maravilhosíssimas demais que eu não compreendia. Ele viu, os planos do Senhor não podem ser frustrados jamais. Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Jó fica extasiado e maravilhado com tudo aquilo, de tal forma que ele é curado e o estado dele é melhor do que o primeiro. Nós nunca vamos entender tragédias, mas dá para confiar no Deus que está presidindo os dilúvios. E o momento das dores são momentos de dores, de angústias. Momento que nós devemos buscar a Deus desesperadamente e deixar o Espírito Santo nos convencer todos os dias
que somos dependentes de Deus. Entendido ou não? Vocês estão convictos disso também ou não? Glória a Jesus. Olha o que diz Marcos, Apocalipse 20, abram lá, Apocalipse 20, de 13 a 15. 10 vai falar do lago de fogo e enxofre, 13 a 15. Talvez muitos de vocês queiram fazer perguntas, mas pode fazê-la e trazer no próxima terça, tá bom? Apocalipse 20, 13. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Segunda morte é a pior de todas as mortes, porque é a separação eterna de Deus. Se alguém tem algum alívio na vida, mesmo debaixo de dores, é porque ainda tem Deus. A ausência de Deus é a pior de todas as mortes, porque aí é dor eterna, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Por isso, devemos servir a Deus com temor e tremor, lutando todo dia para ser fiel ao Senhor, não brincar de fé. Alguém talvez pense, mas se eu morresse agora, seria o alívio de todas as dores. Morresse como? Se você morrer com Jesus em Cristo, realmente fiel, Deus tirasse o fôlego de vida, sim, alívio de todas as dores. Mas se morrer em pecado, uma situação que não está ligado em Cristo, é dor eterna. A melhor coisa que tem é ser fiel a Deus e andar com Deus. Entenderam? Haverá julgamento, sim ou não? Quarto, para os cristãos que morreram em Cristo, o dia de morte em meio à tragédia é o dia que começarão a provar as delícias prometidas na Bíblia. A gente lamenta, não é? O dia que Deus levou minha mamãe, né? Na semana Ele fez um milagre na vida da irmã Nina, me usou para curar a irmã Nina daquilo que a minha mamãe tinha problema. Mas Deus sabe tomar decisões. E Deus falou para mim, resumindo, que era a única maneira dele levar minha mamãe para o céu, porque ela tinha problema de coisas interiores. E ali, na experiência do hospital, ele curou minha mamãe. E aí ele levou minha mãe. E aí vem as lágrimas, vem a dor da separação, a dor mais doída que alguém pode sentir na vida, é a perca de uma mãe. E aí, Deus falou para mim assim, você pode chorar, mas não desesperar, porque ela está comigo e ela está em glória. Então a morte para o servo de Deus é o alívio de todas as dores. Por que o Senhor levou minha mãe? Porque eu queria ela melhor, eu queria ela abençoada, eu queria ela sem dores. Você quer ela com dores aí, ou alegre aqui comigo, abençoada e salva? Eu quero ela com Deus e salva. Então Deus sabe o dia de levar alguém para que seja salvo. Amém? Depois nós temos várias passagens para ler a respeito disso. Gênesis 5, 24, Salmo 116, 15, Lucas 23, 42 e 43, Romanos 8, 18, Apocalipse 21, 3 a 7, vai falar sobre isso. Quinta justificativa, para os cristãos, a tragédia deve ser uma oportunidade de pregar, demonstrar compaixão e fazer uma autoavaliação. Todas as tragédias do mundo, todas elas, tragédia familiar, tragédia na natureza, tragédia de guerras e tantas, não é?
deve levar o cristão a pregar o Evangelho. Ainda mais, porque nós vivemos para pregar o Evangelho. Não é? Tem um escape. Não, mas Deus vai trazer de volta a casa que eu perdi, o carro que eu perdi. Eu não sei, Deus pode fazer isso. Mas Deus quer, antes de tudo, te salvar e dar paz. A nossa pregação tem que ser com compaixão. Aqui eu faço um adendo. O Rio Grande do Sul está enfrentando a sua jactância, a sua exaltação. Vários pregadores, né? Pastor Luiz Antônio, que Jesus recolheu ele, mostrou até a forma que ele ia ser recolhido. Foi usado para falar, ele um gaúcho de Ivoti, se eu não me engano, mas foi pastor ali muitos anos e itinerante no Brasil e no mundo. E ele dizia: nós gaúchos somos exaltados. A nossa jactância, os nossos cultos são isso e isso. E foi falando. E de fato existe uma herança europeia, porque ali também, a maioria ali é de pessoas da Itália, da Alemanha, e vai. Deus não tolera exaltação. A igreja, infelizmente, entrou em caminhos de tantos escândalos. Meu Deus, quantas coisas nós ficamos sabendo, infelizmente, de bastidores, de convenções, de pastores. E eu falo isso debaixo do sangue de Jesus, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas tantos escândalos, tantas coisas cobrindo, passando a mão, não tratando, ao invés de tirar a pessoa do lugar e tratar a pessoa para depois restaurar, não, pega a pessoa que está em pecado e passa para outro campo. Deus não tolera isso. Nós não podemos deixar de falar a verdade, e isso nós incorremos nesse perigo. Nós não podemos nos tornar uma igreja morna, que vive em pecado, que não trata o pecado, que não prega contra o pecado. A igreja do Senhor Jesus, os servos do Senhor, a primeira comissão que Jesus fez com os discípulos em Lucas 24 foi: ide anunciai o arrependimento. Você que está meia boca, meia telha, uma mornidão, uma tempestade de, não, eu não vou na ceia, porque, eu não posso na ceia, eu faço assim, não, eu vou ceiar o dia que está, não tem pastor, não tem liderança, faz o que quer na hora que quer, você não tem medo não disso? Você não tem medo de pecar não? Vai chegar uma hora que a longanimidade de Deus vence. A medida da longanimidade de Deus venceu com os amalequitas. Enquanto Deus foi tentando mudar e tentando, é uma linguagem para a gente entender. Mas não, aí chegou o fim. Sodoma e Gomorra chegou ao fim. Falou: Ló, você é a única pessoa que eu tenho que está aí, que está me impedindo de destruir a cidade. Enquanto tem um justo aí, eu não vou destruir. Mas sai daí, os anjos, pega na mão de Ló, tira ele daí, com a família dele, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Acabou. Irmão, não deixe a medida da longanimidade de Deus vencer. Preste atenção, olhe para frente. Estou falando da medida da longanimidade de Deus. Não brinque em servir Deus. O senhor está com raiva de mim, pastor? Não, estou preocupado com a sua vida. Senão eu estava aqui só fazendo uma exposição dentro da hermenêutica, da exegese aqui, e pronto, acabou. Não, mas eu sou pastor, estou preocupado com a sua alma, eu estou preocupado com os frios espirituais, eu estou preocupado com aqueles que têm facilidade de xingar, de brigar, de levantar contra o outro, de fofocar, de falar mal do outro. Nós temos que ser salvos, meu irmão. Nós temos que chegar no céu. Para chegar no céu tem que ser nascido de novo. Não pode viver na prática do pecado. Tem que tratar isso. Tem que se libertar disso. Então, meus irmãos, nós temos que nos levantar. E só tem uma maneira de a gente não sentir a dor dos outros, quando a gente já não é vivo espiritualmente mais. E olha que tem gente que nem Cristo tem, às vezes é até ateu e sente a dor dos outros.
E muitos de nós, egoisticamente, não está sentindo nada, enquanto alguns ateus estão sentindo. Talvez a maioria dos ateus estejam sentindo a dor dos outros. Tem ateus lá ajudando pessoas, sem dormir há 2, 3 dias, sem alimentar, não consegue parar sabendo que tem mais gente para socorrer. Aquele filme Nenhum de Nós, Até o Último Homem. Até o último homem. O camarada recebeu força de Deus que não tinha, porque ele tinha um amor, ele tinha uma compaixão. Nós temos que sentir a dor do outro. A igreja é o termômetro e também o termostato. Nós temos que sentir, nós temos que medir essas coisas. Essa nossa frieza nos leva para o inferno, meus irmãos. Quem está ligado com Cristo não consegue ser frio. Quem está ligado com Cristo não consegue ser frio. E sexto, para aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador de seus pecados, ou libertador, o acidente se torna uma oportunidade de salvação. Deus usa tragédias para acordar pessoas que estão dormindo para o espiritual. Através das tragédias, Deus anuncia a salvação. E Deus quer contar com a igreja no meio das tragédias. Se dependesse do amor de Deus, não haveria nenhuma tragédia no meio de nós. Ele nos deu um paraíso perfeito. Ele nos deu um lugar onde Adão e Eva deveriam coabitar, ter filhos e encher a terra, e haveria paz naquele lugar. Só que o homem peca, a mulher peca, o homem peca. Só que o pecado entra, a maldição entra, as pragas entram, e nós estamos enfrentando desde lá as tragédias e consequências disso. O escape agora não é voltar para o paraíso terreno, mas alcançar o paraíso celestial. E o escape é na pessoa de Jesus Cristo, confessando a Ele como o único Senhor e Salvador das nossas vidas e vivendo no trilho da sua palavra, lutando todos os dias para abandonar aquilo que nos impede de ter mais da presença de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas também que muito mais que isso, nós acordemos para a verdade e para a realidade, em nome de Jesus, porque misericórdia Deus tem e nunca vai faltar, mas nós temos que primeiro nos levantar e clamar a misericórdia de Deus e aceitar a sua vontade. Fique sobre os pés. Deus abençoe a todos. Entendamos, eu falei sobre as tragédias, onde está Deus nas tragédias, de quem a culpa, em rápidas palavras, mas creio que estas palavras são janelas para você meditar e entender a partir daqui o quanto é necessário que nós nos posicionemos neste tempo. Tem muitas outras coisas de tragédias. Jesus anunciou em Mateus 24 que aconteceriam tragédias outras tantas. A palavra de Deus anuncia que a natureza aí estaria gemendo nesse tempo. Então, querido, se prepare, porque vai vencer quem estiver em Cristo Jesus verdadeiramente. Senhor, preguei a palavra, ministrei o estudo, pedimos que receba as nossas orações e o nosso culto. E pedimos a Ti, Espírito Santo, que abra os nossos olhos para este tempo e nos dê graça e sabedoria. Obrigado pela obra da cruz, pela salvação eterna. Obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu. Obrigado pelas palavras, pelos ensinos. Obrigado pelo perdão dos pecados, pela misericórdia. Nos levanta neste tempo como socorristas espirituais. Nos levanta neste tempo como uma igreja que faça diferença, sendo sal e luz, sendo, meu Deus, a presença do Senhor para muitos.
confirma a obra, salva as almas, sê conosco, em nome de Jesus. Amém?